Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos fazer a correção dos últimos exercícios? Eu pedi para vocês fazerem os exercícios do módulo 19 e 20, capítulo 6, apostila 3, livro 3, tá? Então, vocês fizeram lá a página 164 e 165. Tiveram muitas dúvidas? Vamos tirar agora as dúvidas, caso tenha ficado alguma? Então, vamos lá. Número 1 está falando que é para explicar as semelhanças e diferenças entre 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão. Começando pelas semelhanças. 1 kg. Gente, se eu tenho 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão, eu tenho a mesma massa. A semelhança entre os dois é a massa, que é 1 kg. É igual, certo? As diferenças. Densidade e volume são diferentes no algodão e no chumbo. Então, eu tenho, por ser mais denso que o algodão, o chumbo tem um volume bem inferior, ele ocupa um espaço menor. Lembram da imagem da apostila? A bolinha de chumbo na balança e aquele tanto de algodão na balança para fazer 1 kg? Então, o chumbo, por ser mais denso, acaba tendo um volume inferior, menor, certo? Essa que é a diferença. 2. Está falando sobre um procedimento de clareamento caseiro do cabelo. Gente, tudo tem química. Lembram que a gente conversou? Até a água, né? A molécula de água é uma molécula química. Então, o ato de você lavar os cabelos, mesmo que você não passe shampoo, só com água, você já está utilizando química no seu dia a dia. Então, a pergunta está dizendo aqui, ó, que sobre esse clareamento capilar caseiro, a gente pode inferir que, letra C, apesar de ser um processo natural, também contém substâncias químicas, certo? Número 3. Então, aqui a gente tem vários gases no enunciado: dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio. Todos esses gases têm a fórmula entre parênteses. E aqui está perguntando qual a alternativa correta. Gente, quando eu tenho dois elementos, o C e o O2, são dois elementos. O C é um elemento, carbono, o O é outro elemento, oxigênio. Eu tenho uma substância composta. Aqui eu tenho também uma substância composta, carbono e oxigênio. Aqui outra composta, nitrogênio e oxigênio. Outra composta, nitrogênio e oxigênio. Enxofre e oxigênio, o S é enxofre, tá? O O oxigênio, então composta. E a última, O3, que é o ozônio, é uma substância simples porque só tem o elemento O. Então, eu tenho uma simples e 5 compostas. Aqui na letra A já diz, um deles corresponde a uma substância simples e as outras 5 são compostas. Pode marcar a letra A, certo? Tranquilo até aí? Agora os exercícios propostos. Massa e volume são propriedades o quê? São propriedades comuns, gerais da matéria, letra D. Então, toda matéria, seja ela qual for, de qual tipo for, tem massa e tem volume, certo? Brilho, por exemplo, não é uma propriedade geral da matéria, porque nem toda a matéria tem brilho. Então, é uma propriedade mais específica. Mas as gerais, massa e volume, todas têm. Toda matéria tem. 5. Bárbara pegou um bloco de isopor e um bloco de chumbo e colocou de 1 kg os dois e colocou num tanque com água. Aí ela observou que o chumbo afundou, o isopor boiou. A partir disso, ela fez 3 afirmações. O chumbo afundou porque é mais denso que a água, certo? Certo, o chumbo afunda porque é mais denso que a água, certo? O isopor flutua porque é mais leve que o chumbo. Gente, o isopor flutua porque ele é menos denso do que a água. Eu não posso comparar o isopor com o chumbo porque não é isso que está fazendo ele flutuar ou afundar. O que faz ele flutuar ou afundar na água é a própria água. Então eu tenho que ver em comparação com a água. A segunda está incorreta porque o isopor flutua, na verdade, porque ele é menos denso do que a água. E o chumbo afunda porque é feito de material metálico? Não, não é porque ele é feito de material metálico, e sim porque ele é mais denso do que a água, tá? Então, independente de ser metálico ou não, o que vai fazer um material afundar é a sua densidade em comparação com o líquido, que é a água que ele está. Entenderam? Então, só a 1 que está certa, 2 e 3 erradas. Para finalizar, o número 6, a gente tem mais algumas substâncias aqui, ó, moléculas: gás carbônico, água, glicose e oxigênio. Entre parênteses tem a fórmula química. Gente, pela fórmula a gente pode saber se a substância é
simples ou composta. Tem mais de um elemento, CiO composta, HIO composta, CHO composta, O simples. Então, tem 3 substâncias compostas e uma simples. Letra C tem 3 substâncias compostas. Tranquilo até aí? Vamos seguir então? Agora a gente vai lá para o módulo 21, tá? Então, podem pegar lá, que a gente vai falar um pouquinho sobre misturas homogêneas e heterogêneas, o que é isso, certo? Deixa eu subir aqui para achar. Módulo 21. Aqui, ó, página 156 do livro 3, módulo 21. Para começar a falar sobre as misturas, a gente precisa entender que toda matéria-prima que a gente usa em indústrias, em fábricas, ela, na maioria das vezes, encontra-se misturada a outras substâncias. Tá? Então, a matéria-prima pode ser uma mistura de substâncias e, normalmente, ela é retirada da natureza por processos de mineração, por atividade mineradora. Tá? Muitos dos bens que a gente usa são produzidos a partir de minérios. E essa atividade de retirar os minérios da natureza, a mineração, ela traz alguns impactos, tanto para o ambiente como para a sociedade, tá? Um exemplo ambiental, um impacto ambiental. Para fazer atividade mineradora é preciso desmatar uma região grande, então é um impacto ambiental sério. Um impacto social tem a ver com os trabalhadores dessa mineradora. A sociedade, né? Os trabalhadores, eles têm, muitas vezes, trabalham em condições perigosas e insalubres. O que é insalubre? É que traz risco à saúde, certo? Por que isso? Porque eles correm risco de desabamentos, por exemplo. Eles correm risco porque eles lidam com minérios que podem ser tóxicos. Então, ao longo dos anos, essa toxicidade pode trazer alguma doença para a vida deles, certo? Então, são condições perigosas, são condições insalubres, mas mesmo assim, é uma atividade que continua e é muito grande aqui no Brasil. Um exemplo é o estado de Minas Gerais, tá? Minas Gerais, o próprio nome Minas Gerais é por causa das minas, da atividade mineradora, e ela já começou lá na época da colonização, quando os portugueses, por volta do século XVII, começaram a explorar e encontraram ouro em regiões de barrancos, leitos de rios, que é chamado ouro de aluvião, que veio de regiões inundadas, que né, surge de regiões que foram inundadas ou alagadas. Por causa disso, começou a ter uma atividade bem forte e crescente lá, e até hoje a atividade de mineração é bem importante nessa região. Hoje em dia, aqui embaixo tem os minérios que são mais retirados de lá: bauxita, ferro, zinco, manganês, o próprio ouro ainda é, fosfato, nióbio, níquel, cobalto, entre outros, tá? Então, são muitos minérios que são retirados da atividade mineradora nas minas de Minas Gerais. Aqui a gente tem uma imagem, que é a mina Morro do Ouro, em Paracatu, que é uma das maiores em ouro que está em atividade no Brasil, tá? De extração de ouro, a maior área de mineração. E para a gente falar das substâncias, dessas misturas que muitas vezes são encontradas na própria natureza, a gente precisa saber das características delas, tá? Então, uma das características das substâncias é o estado físico. Se encontra no estado sólido, líquido ou gasoso, certo? Eu consigo diferenciar uma substância através dos seus estados. Muitas vezes, uma substância pode estar toda no mesmo estado sólido, ou toda no estado líquido, toda no estado gasoso, mas às vezes eu tenho uma mistura de estados também. Eu posso misturar estado sólido com líquido, líquido com gasoso e assim por diante. Outra característica das misturas é a solubilidade. Solubilidade é a capacidade de dissolver um soluto em um solvente. Tá? O que é soluto e o que é solvente? Vamos imaginar um copo de água e uma colher de açúcar. Se eu pegar um copo de água e eu dissolver uma colher de açúcar nessa água, o que eu tenho em maior quantidade? O copo de água. Então, o meu solvente é o que eu tenho em maior quantidade normalmente, seria a água nesse caso. O meu soluto é o que eu vou dissolver no solvente, é o que eu tenho em menor quantidade, uma colher de água, de açúcar. Então, eu vou dissolver o soluto no solvente. Algumas misturas, alguns materiais
têm uma capacidade de solubilidade maior, outros têm menor. Então, essa capacidade de dissolver que é a solubilidade, certo? Seguindo lá, página 157. Quando eu faço essa mistura de água com açúcar, por exemplo, eu vejo no final, depois que eu dissolvi o açúcar, uma coisa só. Eu não consigo mais enxergar o açúcar dentro dessa água. Então, quando eu vejo uma coisa só, eu posso dizer que eu estou vendo uma única fase. Fase é um aspecto físico, visual, é o que a gente consegue enxergar na mistura, tá? Se eu misturasse, ao invés do açúcar, uma colher de pedra na água, eu misturo, eu consigo enxergar as pedras mesmo depois de misturar? Consigo, não vou dissolver as pedras, né? Então, eu vou enxergar a água e a pedra. Eu enxergo duas fases. Então, fase é o que a gente consegue ver, que a gente consegue enxergar. As misturas homogêneas são aquelas que têm uma única fase. Por exemplo, água com açúcar. Eu enxergo uma coisa só, uma única fase. São monofásicas. Mono de uma, fásica de fase. Certo? Normalmente, as misturas homogênicas, elas são altamente miscíveis. Ou seja, miscível é o que pode se misturar, tá? Imiscível não se mistura. Miscível se mistura. Aqui na apostila a gente tem um exemplo do pó de suco. Então eu misturo num copo d'água o suco em pó e eu acabo vendo uma coisa só. Então é uma mistura homogênea porque tem uma única fase. Eu só vejo uma coisa, eu não consigo mais diferenciar as duas, né? A água diferente do pó, eles se misturam. Nas misturas heterogêneas, eu consigo enxergar duas ou mais fases, certo? Por quê? Porque são imiscíveis normalmente as substâncias que eu estou misturando. Isso faz com que ela seja polifásica, poli, muitas, fásica, fase, tem mais de uma fase. Por exemplo, essa mistura aqui heterogênea, areia, água e óleo. Eu vejo três fases, então eu tenho uma mistura heterogênea, porque eu consigo enxergar. Se eu tivesse duas, água e óleo, também seria heterogênea. Duas ou mais, heterogênea. Uma fase só, homogênea. Tranquilo? Aqui a gente ainda tem uma imagem de copo, tá? De água com gelo e água com gás. Gente, aqui a água com gelo apesar de a gente estar vendo duas fases, que seria o gelo e a água líquida, eu não posso dizer que é uma mistura heterogênea. Por quê? Porque é uma mesma substância, é tudo água aqui, apesar de estarem em estados diferentes, certo? Então é uma única substância, não é uma mistura. Essa aqui de baixo, água com gás, é uma mistura. Por quê? Porque eu tenho além da água o gás carbônico, já é outra substância. Então eu misturei duas substâncias, certo? E eu consigo ver as bolinhas de gás e a água líquida, eu consigo ver duas fases, é uma mistura heterogênea. Água com gelo não posso considerar mistura por ser um único componente, que seria a própria água. Então, agora vocês vão fazer os exercícios, tá? Vamos chegar lá nos exercícios do módulo 21. Vocês vão fazer os exercícios de aplicação e os propostos, certo? Então, começa lá na página 166. Aqui, ó. Exercícios de aplicação. Então, eu vou dar uma explicada aqui para auxiliar vocês e vocês vão resolver sozinhos esses exercícios, tá? Então, página 166. A primeira pergunta está falando que, em relação às misturas, é para fazer o que se pede ali na letra A. O que é uma mistura homogênea? Então, quais são as características de uma mistura homogênea? Pode citar exemplo, tá? De uma mistura homogênea. E na B, quais são as características do que é uma mistura heterogênea? Então, também, fácil, tranquilo de resolver. 2. Tem algumas misturas a seguir. Então, água mais areia na letra A é homogênea ou heterogênea? Vocês vão ter que classificar de acordo com o que vocês estão vendo. Você conseguiria enxergar, se você misturasse a água com areia, você ainda enxerga a areia dentro da água? Sim ou não? Pensa lá. Se enxergar, é heterogênea, se não, homogênea. Água e óleo
água e sal, água e açúcar, água e álcool. Então, vocês vão pensar e vão tentar resolver classificando em heterogênea e em homogênea essas misturas, certo? O número 3 traz um textinho que vocês vão ter que ler para classificar se o texto traz um exemplo de mistura homogênea. Onde tem, né? Em qual alternativa tem um exemplo de mistura homogênea? Então, lembrem, homogênea é quando eu não consigo enxergar mais de uma fase, parece tudo igual, a mesma coisa, apesar de ter mais de uma substância, tá? Os propostos 4, 5 e 6, vocês vão fazer também. Então, o número 4 é para marcar a alternativa que completa a frase ali, bem tranquilo também. O 5, vocês vão marcar a alternativa correta em relação à afirmação que está fazendo ali. E o 6, vocês vão conceituar, dizer o que significa. Primeiro, solvente, depois, soluto, depois dizer o que significa solubilidade e o que significa fase, certo? Para fazer esses exercícios, leiam o texto, tá? Do módulo 21, e aí vocês vão conseguir fazer mais tranquilamente. Caso tenha alguma dúvida, só colocar lá no fórum, no Sponte, que assim que eu puder eu já respondo, interajo com vocês. Se quiserem fazer algum comentário, tá? Sobre a aula, pode colocar lá que eu respondo. Tranquilo, pessoal? Então, por enquanto é isso. Na próxima aula, a gente vai fazer a correção desses exercícios, tá? Então, no PDF, eu vou colocar também ali os exercícios que eu estou pedindo, mas é o de aplicação e os propostos da página 166 e 167. Certinho? Então, até a próxima aula e bons estudos!